sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. A mensagem de hoje é os sinais dos tempos, a segunda volta de Cristo. Amém? Eu gostaria que vocês acompanhassem o texto. Ele é um pouco longo, mas se faz necessária a leitura desse texto. Aquelas pessoas que estão já familiarizadas com o texto, elas vão entender do que se trata. Mas as pessoas que ainda não se familiarizaram, não leram ainda, esse texto fala de quando Cristo voltará pela segunda vez. E é interessante que nós saibamos dessa segunda vinda de Cristo. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler até o versículo de número 31. Amém? Acompanhe comigo a palavra do Senhor. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus assentado ao Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a acontecer? Jesus lhe disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos irão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nações se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte. O mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos o odiarão, vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não se deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de suas casas, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis os dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser: Venham, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu.
Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que está próximo e às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Essas são as palavras de Cristo falando da sua segunda vinda. Quase todos os evangelhos falam da segunda volta de Cristo. Somente o evangelho de João que fala pouquíssimas coisas, mas ele fala da ressurreição dos mortos que ressuscitarão para a morte eterna ou para a vida eterna. Tirando João, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles falam da segunda volta de Jesus. Marcos fala para os judeus e especificamente os gentios romanos. Quando Marcos escreve esse evangelho, a mente dele, a visão dele é pregar o evangelho, falar de Jesus para os gentios que estavam em Roma. Aqueles judeus, aqueles gentios, melhor dizendo, que aceitaram o evangelho, creram no Senhor Jesus e foram salvos. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus e para aqueles judeus que viviam fora de Jerusalém, como na Grécia. Lucas especificamente escreve para os judeus helenistas. O que era um judeu helenista? O judeu helenista é aquele que era judeu, mas vivia na Grécia e falava grego. Então, Lucas escreve o evangelho de Lucas para esse público. Queridos, sinais do tempo em Marcos. Fazendo aqui uma análise do texto, a gente discorrendo aqui pelo texto. O texto de Marcos, que cita Jesus dizendo, ele fala dos falsos profetas, dos falsos mestres e dos falsos cristos. Ele sempre começa uma frase aqui dizendo: tenham cuidado, fiquem atentos, ouçam o que eu estou dizendo a vocês, né? Aqui no final do versículo de número 23 ele diz: olha, porque isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Então o texto ele é um texto de aviso para a igreja. Fiquem atentos, tomem cuidado. Olha, eu já falei para vocês, agora vocês já sabem. Esse texto é Jesus dizendo que quando ele voltar, antes da sua vida gloriosa, acontecerão muitas coisas na terra. Como eu disse, falsos profetas aparecerão, falsos mestres aparecerão, falsos cristos aparecerão. Haverá rumores de guerras, nação se levantará contra nação, haverá terremotos, haverá fome, os cristãos serão perseguidos, serão levados a tribunais, serão açoitados, tudo por causa do amor a Cristo. Haverá traição entre irmãos, pais e filhos se matarão, uma família se levantará contra outra família. Os cristãos serão odiados, nós seremos perseguidos, nós seremos odiados por amor a Cristo. Sacrilégio terrível será o dia em que o templo de Jerusalém será reconstruído e que o anticristo sentará no trono de Deus e se declarará ele o próprio Deus. Então o Senhor Jesus ele fala aqui, ele dá relatos de tudo o que vai acontecer antes da sua vinda. E novamente ele alerta aos cristãos: olha, se alguém falar, olha, ali está o Cristo, não dê ideia, não ouça
pessoas, não vá atrás delas. Olha, o Cristo está aqui, na minha igreja, Jesus Cristo vai vir na minha igreja hoje. Ah não, Jesus Cristo está ali na frente, vamos lá. Ele relata isso, ele diz, olha, não deem ouvidos. O que isso quer dizer? Que quando estiver próximo à vida de Cristo, o que vai aparecer de falsos cristos, falsos profetas e falsos mestres na face da terra, eles se multiplicarão, não será brincadeira, Deus. E a palavra de Deus diz que eles vão fazer milagres e prodígios e maravilhas. Todas as coisas vão acontecer para enganar até mesmo aqueles que são eleitos pelo Senhor, aqueles que já estão separados, aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Muitas coisas acontecerão e muita gente vai acreditar, mas eles estão sendo enganados. Por isso o Senhor diz, olha, eu já os adverti antecipadamente. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, se isso acontecer, vocês já sabem que não sou eu. Não sou eu. Então o texto todo ele diz isso. Ele vem nos advertindo quando vai acontecer essas coisas, quando começarem a acontecer esses sinais. Ele diz, ainda não é o fim, mas vai acontecer. Por que Jesus diz isso? Para nos alertar. Hoje em dia, o ser humano está esquecendo de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo. As pessoas perderam a noção de quem é Deus e de a autoridade de quão grande é o nosso Deus. As pessoas têm brincado com Deus. As pessoas têm brincado com o nome de Jesus. As pessoas têm brincado com o mover do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Então, o texto aqui de Marcos 13 é uma advertência para os cristãos, para que eles não sejam enganados, para que eles não caiam no engano, mas também ele nos alerta da perseguição que sofreremos. Seremos levados diante dos tribunais, seremos açoitados, mas para que nós não percamos a nossa fé e permaneçamos perseverantes. Amém, Jesus. Às vezes a gente fica preocupado, não é em si, as coisas começarem a acontecer, a igreja começar a ser perseguida. A palavra já nos mostra isso. O texto aqui de Marcos 13 diz que seremos perseguidos. A mídia não mostra, mas quantos cristãos têm morrido, executados, nesses países onde o cristianismo não pode entrar? Isso já está acontecendo. Mas infelizmente as pessoas não mostram. Aqueles que têm condição de mostrar não mostram. Nós seremos perseguidos, nós seremos açoitados, alguns serão mortos pelo Evangelho, por causa do Evangelho. Mas algum tempo atrás eu preguei sobre a segunda volta de Cristo, mas não o texto em si. O contexto era a volta de Cristo, mas foi como é que eu vou estar se Jesus voltasse. Porque o fato aqui, a gente já tem conhecimento da palavra, nós já conhecemos o que vai acontecer antes de Jesus voltar. Mas qual deve ser o nosso comportamento diante dessas coisas? Qual deve ser a minha atitude com relação ao que está para acontecer e como é que eu tenho me comportado no mundo de hoje? Haja vista que tudo o que está prescrito aqui
Já está acontecendo. É verdade. Reino tem se levantado contra reino. Nação contra nação. Pais contra filhos. Filhos contra pais. Algumas coisas ainda não aconteceram, mas vão acontecer. E o nosso texto, o próprio texto, aqui ele nos orienta. No versículo de número 5 ele diz: cuidado. Ele diz assim, Jesus lhe disse: cuidado, que ninguém vos engane. Nós temos que estar preparados para não sermos enganados. Do versículo 9 ao versículo 13, Jesus fala de quanto a pregação do Evangelho. A gente vai ser perseguido, vai ser açoitado, alguns serão mortos, mas é para que nós continuemos a perseverar na palavra do Senhor. Não deixemos de pregar o Evangelho quando tais coisas começarem a acontecer. E também que nós não nos preocupemos com o que é vez de falar, mas quem falará por nós será o Espírito Santo de Deus. Assim que devemos proceder. O texto também diz que nós devemos permanecer fiéis ao Evangelho de Cristo, a partir do versículo 15 e no versículo 16. Novamente ele nos alerta de não seguirmos os falsos profetas e nem falsos mestres orientadores. O que tem acontecido muito aí, pessoas têm dado ouvidos a homens, a doutrinas de homens, mas têm esquecido a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus, no versículo 21 e 22, ele nos alerta novamente com relação a essas coisas. E por final, no versículo 23, Jesus diz: avisei-os de tudo antecipadamente. Então nós estamos sendo avisados. Toda vez que você pegar o Evangelho de Marcos e ler o capítulo 13, o versículo 23, tudo que foi lido antes dele, você já tem consciência do que vai acontecer. Nós temos a consciência do que já está acontecendo e que falta pouquíssimas coisas para se cumprir a palavra do Senhor. Mas pastor, o que eu devo fazer? Segue a palavra do Senhor. A Bíblia nos dá muitas orientações de como deve ser o nosso proceder antes da vinda de Cristo. Porque uma coisa é eu saber o que vai acontecer quando Cristo estiver para voltar. Mas o que importa mesmo, além de eu saber o que vai acontecer quando Cristo estiver para voltar, é como será o meu comportamento, qual é a minha situação quando Jesus voltar. Como eu serei achado quando Jesus voltar. As pessoas ficam preocupadas. Não, está tendo guerra, rumor de guerra e tal, isso. Tem que se preocupar? Tem, porque a palavra do Senhor nos adverte. Tenham cuidado. Mas além de eu ter cuidado do que vem a acontecer, do que pode vir a acontecer, eu tenho que me preocupar em que situação eu estou quando Jesus voltar. Verdade, Jesus. Como é que eu vou estar quando Jesus descer dos céus? Quando ele vier sobre as nuvens de glória? Em que situação eu vou me encontrar? Vou me encontrar sendo fiel à palavra dele? Vou ser encontrado fiel às suas ordenanças? Eu vou estar me consagrando? Eu vou estar lendo a palavra? Eu vou estar sendo vigilante? Ou eu vou estar como as pessoas viviam na época de Noé, casando, dando-se em casamento, participando de festas, desligado totalmente da segunda volta de Cristo? Em que situação eu me encontrarei quando Jesus voltar pela segunda vez? Por que eu digo isso? Porque Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. É verdade. Jesus pode voltar agora, se Ele quiser. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas como é que eu estarei quando Ele voltar? Como eu estarei me comportando quando Ele voltar? Glória a Jesus. E a Bíblia nos dá as orientações.
A Bíblia nos orienta tanto como eu devo me comportar, como eu devo estar, e como eu devo estar me procedendo antes da vinda de Jesus, para quando Ele voltar Ele não me achar em falta, tanto no coletivo quanto no particular. É verdade. A palavra do Senhor. Como eu devo estar? Eu como igreja, organismo. Eu como igreja, eu como pessoa. Como é que eu tenho que estar me comportando? Qual é a orientação bíblica para a minha vida antes da vinda de Cristo? Para que eu não seja pego em falta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Orar sem cessar. Josué capítulo 1, versículo 8. Meditando na palavra de dia e de noite. 1 Tessalonicenses 5, 22. Fugindo da aparência do mal. Mateus 5, 48 e Hebreus 12, 14. Santificando-me. 1 Coríntios 7, 35. Me consagrando ao Senhor. E Mateus capítulo 22, do 37 ao 40. Amar ao próximo. Aleluia. Isso para mim individualmente, eu como igreja individual, eu como pessoa, eu tenho que estar debaixo dessas orientações. Existem mais orientações, mas eu separei essas aqui. A Bíblia te dá mais orientações a respeito disso. E eu no âmbito coletivo, e eu como igreja, organização. Como deve ser a minha vida como igreja, organização, o conjunto de crentes que estão aqui? Como é que nós devemos estar para quando Jesus voltar e não encontrar a igreja em falta? A palavra do Senhor também nos orienta. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixeis de congregar. Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros. 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Santa Ceia do Senhor. Mateus capítulo 28, 19. Batismo. Romanos 15, 1. Suportai os fracos na fé. Colossenses 4, 2. Orai sem cessar. Mateus 28, 20. Pregue o Evangelho. E Mateus 28, 19. Fazei discípulos. Isso é como organização. Essa é a orientação que a Bíblia nos dá para que nós nos comportemos antes da segunda volta de Cristo. É assim que devemos estar quando Jesus voltar. Quando Jesus vier sobre a sua nuvem de glórias, nós temos que ser achados dentro desse parâmetro bíblico, orando, meditando na palavra, amando ao próximo, sendo fiel, consagrando, santificando, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, suportando aqueles que são fracos na fé. É assim que a palavra de Deus quer que nós sejamos encontrados se Jesus voltar. É isso aqui que devemos estar fazendo. Por isso, a palavra de hoje é a segunda volta de Cristo. Como eu estarei? Qual será o meu comportamento se Jesus voltar, ou quando Jesus voltar pela segunda vez? Como Ele me encontrará? E para finalizar a palavra, continuando o texto de Marcos capítulo 13, agora a partir do versículo 32, ele diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena aos porteiros que vigiem. Portanto, vigiem,
porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar no galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não nos encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Então o texto de Marcos, capítulo 13, não fala somente da segunda volta de Cristo, mas de como eu estarei por essa segunda volta. Quando essa segunda volta acontecer, a palavra é bem clara: que eu não os encontre dormindo. Que eu não os encontre dormindo. E o que vem a ser isso, pastor? Que o Senhor, na segunda vinda, quando Ele vier, eu esteja novamente orando, meditando na palavra, fugindo da aparência do mal, santificando, me consagrando, amando o meu próximo, não deixando de congregar, confessando meus pecados, participando da ceia, batizando, suportando os fracos na fé, novamente orando, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Isso é que nós devemos estar fazendo quando Jesus voltar. Aleluia, Deus. Que eu não os encontre dormindo. Por quê? Porque avisei de tudo a vocês antecipadamente. Amém, queridos? Amém. Que nessa noite você possa levar essa palavra para sua casa. Que o Senhor, se Ele vier, não te encontre dormindo. Porque não teremos desculpa. Ele já nos avisou que está voltando. E os sinais do que iria acontecer quando Ele estivesse às portas de voltar. Então que nós nos encontremos baseados na palavra do Senhor. Amém? Amém. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai, é a tua palavra, são as tuas ordens e as tuas orientações, e nós ficamos felizes por receber essas orientações da palavra do Senhor. Deus tem misericórdia. Essa palavra é necessária para que eu, Pai amado, nós não nos afastemos do nosso propósito. Sim, Jesus. Essa palavra é necessária que nos alerta, Senhor, da sua volta. Sim, meu Deus. Essa palavra é necessária para que nós voltamos para o caminho certo, para o caminho mais excelente. Essa palavra se faz necessária para que nós entendamos, ó Deus, que nós temos que buscar o Senhor e o Teu reino em primeiro lugar nas nossas vidas. Essa palavra é necessária para que nós não, ó Pai amado, sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. Essa palavra é necessária para nos advertir quanto o caminho que estamos pensando em seguir. E essa palavra é necessária para que aqueles que porventura estejam tentando sair da presença do Senhor, que essa palavra seja uma alerta, que essa palavra seja uma exortação para que eles voltem para a presença do Senhor e para que eles entendam que fora da presença do Senhor não há salvação. Por isso nós te oramos nessa noite e te agradecemos por esse cuidado que o Senhor tem tido com a tua igreja, de nos alertar para que no dia que o Senhor voltar, o Senhor não encontre a tua igreja dormindo. Por isso, Pai, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja em coro diz: Amém. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Essa é a palavra.